E quanto à ira, a ira é algo que também é um sentimento que muitas vezes nos domina, que muitas vezes ele nasce com força em nós. Entretanto, nós precisamos entender que nós não podemos dar lugar à ira, nós não podemos deixar com que ela se instaure em nós. Nós precisamos é, realmente tratar com essa situação, com esse sentimento. A ira, ela provém da ofensa. E a ofensa, ela é uma arma poderosa que o inimigo usa contra nós. É, e sobre a ofensa, será gravado um outro vídeo, porque é um tema muito importante que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos realmente, quando irados, não deixar que essa ira ela tome conta do nosso coração, que por meio dessa ira o ódio venha a nascer e que daqui a pouco o nosso corpo todo esteja contaminado por ela e por meio dela a gente venha pecar, venha entristecer o nosso Senhor. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos tratar a ofensa, não deixar ela agir, e porque se permitirmos isso, a gente está dando lugar ao diabo. E sabemos que ele é o inimigo das nossas almas, é o acusador das nossas almas. No verso 28, Paulo segue falando: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, aqui a gente pode ver que Paulo nos orienta a trabalhar e com as nossas mãos fazer o que é bom. Inclusive, a palavra de Deus nos chama para a prática das boas obras, porque elas agradam a Deus. Então, fazer o que é bom e não somente para nós, mas para com quem estiver necessitado. Vejam só, a palavra de Deus, ela fala do amor, ela fala da misericórdia, ela fala de compaixão, ela fala de piedade. Jesus, quando esteve aqui, ele veio para servir e não para ser servido, ou seja, ele veio aqui para trazer o reino de Deus, fazer com que o reino de Deus se manifestasse, para que as pessoas fossem atendidas em suas necessidades. Quantas pessoas doentes, feridas, né, necessitadas em todos os aspectos, buscaram a Jesus e elas foram saciadas. Jesus não veio aqui para juntar riquezas, ele não veio aqui para se beneficiar, não veio aqui para buscar reconhecimento do homem, mas ele veio aqui para fazer a vontade de Deus. Ele veio aqui porque o amor dele o movia a saciar a necessidade do outro. A palavra de Deus, de uma forma bem pura e simples, ela nos ensina a amar e a servir ao meu próximo. Não se trata apenas de nós, de nossos anseios, de nossos planos, de nossos sonhos, de nossas conquistas, mas antes de tudo, se trata do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que está em nossas vidas, é aquele que Deus, em tempo oportuno, coloca em nosso caminho para que os auxiliemos quando tiverem necessidades. A palavra de Deus, ela nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando buscarmos a Deus, nós temos que primeiramente buscarmos Ele porque a gente o ama, porque a gente deseja a presença dEle, porque a gente deseja intimidade com Ele, porque a gente precisa cultuar, né, ao nosso Pai, precisamos dar reverência, glórias ao nosso Pai. Esse é o primeiro e mais importante mandamento: amar
a Deus, porque se a gente ama a Deus, a gente é capaz de amar o nosso próximo. E lembre, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, é importante que sabemos que à medida que a gente cumpre esse chamado em nossas vidas de amar a Deus, de amar ao nosso próximo, de servir ao nosso próximo, de sermos piedosos, misericordiosos. Até a palavra de Deus diz: quem exerce misericórdia alcança misericórdia, e quem não precisa da misericórdia de Deus, todos nós precisamos e vamos precisar ainda em alguns momentos da nossa vida, sempre, na verdade, porque a natureza da carne é inclinada para o mal e muitas vezes a gente erra e precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do perdão de Deus, e Ele tem isso disponível o tempo todo para cada um de nós. Então nós precisamos da mesma forma dar ao nosso irmão o amor, a misericórdia que ele necessita para que a gente também possa receber do Pai. E assim todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a essência não é buscar a Deus para suprir as nossas necessidades, para conquistar isso ou aquilo, porque eu quero avançar, porque eu quero crescer financeiramente, materialmente. Antes de tudo, porque eu amo o Pai, eu quero conhecer o Pai, eu quero amá-lo cada vez mais, eu quero crescer em amor, em maturidade espiritual, quero aprender a amar o próximo, auxiliar o próximo, e quando a intenção do nosso coração é essa, quando a nossa busca é essa, com certeza todas as outras coisas Deus estará provendo para as nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai e os recursos do reino Ele traz para nós, porque passamos a fazer parte do reino de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então, nós pertencemos ao reino de Deus e Deus provê as nossas necessidades com os recursos deste reino. Então, Ele cuida dos nossos negócios quando a gente cuida, né, dos interesses do reino de Deus. E o reino de Deus é praticar as boas obras, não é? Amar Deus e servir o próximo. Seguindo, né? A palavra de Deus diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra que não convém sair da boca de um cristão, mas sim palavras que edificam e que acham graça aos que ouvem. Sabemos que a palavra ela tem poder, né? Não importa se a gente estiver falando por brincadeira, se nós estivermos falando seriamente, o fato é que toda palavra que sai da nossa boca ela é liberada, e uma vez liberada, ela vai produzir os seus efeitos. Então nós devemos ter prudência, devemos ter sabedoria e quanto ao que dizer e ao que falar, devemos ser cuidadosos. Por quê? Porque aquilo que a gente libera vai trazer consequências para as nossas vidas, pode trazer consequências para a vida dos outros. Então nós precisamos realmente buscar a sabedoria de Deus. Tudo o que nós falamos pode trazer edificação ou destruição, e isso vai depender do que sai da sua boca. Ainda lembrando que a palavra de Deus diz que, né, a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, do que está cheio o nosso coração?
é bom a gente começar a prestar atenção naquilo que sai da nossa boca. É bom a gente fazer esse exercício, porque o que sai da minha boca é o que está cheio no meu coração, ou seja, é aquilo que está no meu espírito, é aquilo que está na minha alma. E se aquilo que sai na minha boca, através da minha boca, não são palavras de edificação, então busquemos a presença de Deus, do Espírito Santo, nos rendemos a Ele para que Ele ministre em nossas vidas, transformando, renovando a nossa mente pela palavra de Deus, renovando os nossos sentimentos, para que a nossa boca comece a liberar palavras de vida, palavras de edificação, porque de outra forma, se sai gritaria, se sai blasfêmias, se nós agimos com cólera, se são palavras de amargura, pesadas, palavras torpes, com certeza a gente vai estar entristecendo o Espírito Santo. E lembremos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e ele é poderoso, ele é Deus, ele é santo e ele merece toda a reverência. Que nós tratemos ele com todo o amor e reverência, porque ele é Deus e ele é sensível. Então nós, como filhos de Deus, nossas palavras precisam edificar, a vida de quem ouve. Esse também é um tema que nós precisamos aprofundar mais. E nós trataremos dele em outro vídeo que nós estaremos gravando mais adiante. O Espírito Santo ouve tudo o que ouvimos, tudo o que falamos, tudo o que vemos. Ele vai com a gente aonde a gente for. Então, nós temos que cuidar. O que a gente faz o nosso Santo Espírito ouvir? O que a gente faz com que ele veja? Então, dependendo daquilo que a gente faz, a gente escuta, a gente vê, entristece o Espírito Santo. Se o que a gente costuma buscar contradiz a palavra de Deus, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Lembrar que, embora ninguém está vendo, nenhuma outra pessoa está vendo, o Espírito Santo sim, ele vê, Deus vê tudo aquilo que a gente faz quando ninguém mais vê. Então, os frutos da carne, ali no versículo 31, 32, fala um pouquinho dos frutos da carne, amargura, cólera, entre outros. Esses frutos, eles devem ser removidos de nossa vida e o fruto do Espírito deve ser cada vez mais evidente em nós e por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Como já falamos antes, há coisas que sozinhos nós não conseguimos realizar, não conseguimos conquistar, mas somente o Espírito Santo operando em nós que nos leva a vivermos uma vida edificada, uma vida renovada, uma vida realmente cristã, que apresenta a vida de Cristo. Então, o nosso viver precisa ser Cristo. O nosso viver precisa anunciar a palavra de Deus. A nossa vida precisa ser testemunho de Jesus Cristo. Então, peça ao Espírito Santo para que ele te ajude nessa caminhada a buscar aquilo que você sozinho não consegue alcançar. Amém? Então, esta foi mais uma leitura que nós realizamos do capítulo 4 do livro de Efésios, que essa leitura possa ser uma bênção na sua vida. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, aguardem o próximo vídeo, que será um conteúdo muito especial e que vai edificar muito a sua vida. Amém?
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.